Fala, galerinha do 7º ano! Seja bem-vindo a mais uma videoaula com a Prof. Dilcleia. E o assunto de hoje é ângulos. Vamos lá! Como classificar um par de ângulos? Agora nós vamos recordar um pouquinho o que é um ângulo, tá certo? Então, traçamos no plano duas semirretas de mesma origem, dividindo o plano em duas regiões. Cada uma dessas regiões é um ângulo. Imagine um papel, uma folha de papel qualquer. Esse é o nosso plano. Aí você vai fazer duas semirretas. Porque a palavrinha semirretas, tá, gente? Reta a gente não pode medir, tá? Na matemática não se pode fazer esta medida. E a semirreta eu tenho origem no ponto O, tá aqui, ó. OA é uma semirreta e OB é outra semirreta. Então, começa no vértice O e vai até o infinito. Começa no O e vai até o infinito e passa pelo ponto R. Essas duas regiões, região em amarelo e a região em branco, são ângulos formados por essa semirreta, tá certo? Ainda, na prática, marcamos o ângulo que vamos considerar usando um pequeno arco, como você vê nessa figura aqui, ó. Onde está este arco? Ele está aqui assim, ó, gente. Isso daqui nós falamos que é o nosso, tá? É o nosso ângulo. Então, um ângulo tem dois lados e um vértice. O vértice, nesse caso, é o vértice O, e os lados seriam OA e OB, aqui, tá certo? Vamos lá, continuando. Podemos nomear este ângulo como ângulo AOB. Ah, olha uma coisinha importante aqui, ó, como a gente nomeia um ângulo. Ó. Estão vendo que no centro é o vértice e ele tem esse acento circunflexo, ó. O ângulo AOB. AOB. O ângulo AOB. Tá bom, gente? E tem que ter essa marcaçãozinha. Isso é a nomeação do ângulo, tá? E agora? Aqui a prof trouxe uma classificação de ângulo quanto à sua medida, coisas que vocês já conhecem. Vamos só recordar, quer ver? Ó, um ângulo pode ser chamado ângulo raso. Ele pode ser ângulo raso quando eu tenho uma reta inteira aqui. E quem é o ângulo raso? É essa medida aqui, ó. Ah, isso daqui é meia volta, né, prof? Sim, é meia volta. O ângulo pode ser chamado ângulo reto, que tem este símbolozinho, ele é bem importante, é o único símbolo para ângulo, tá certo? O ângulo pode ser chamado ângulo nulo, ó, o vértice está no O e tudo vai para o mesmo lado. Isso é ângulo nulo. A palavra nulo acho que já dá para dizer o que é, né? O ângulo pode ser obtuso, o vértice P, e o ângulo está aqui, ó. Olha a abertura deste ângulo. E o ângulo agudo, o vértice B, e isso daqui, tá? Então, vamos lá. O que é cada um? Ângulo de 90 graus. Quem é o 90 graus? O ângulo reto, que nós temos aqui. Aí, mede 180. Quem mede 180 graus? O ângulo raso, que nós temos a medida aqui, porque é meia volta. Temos a medida 0 graus. Quem é 0 grau? O ângulo nulo, a palavra já sugere. E quando? Aqui eu tenho 120, é uma marcação qualquer. Ele é um ângulo obtuso. Ângulo obtuso é qualquer ângulo que tem mais que 90 e menos que 180. E esse outro aqui, ó, quando o ângulo tem 38 graus, como que é a classificação dele? Ele é ângulo agudo. Ângulo agudo, temos aqui, ó, ângulo agudo. Quando o ângulo é menor que 90 graus. Daí ele será chamado ângulo agudo. Tudo bem? Continuando. Agora, os ângulos podem ser chamados ângulos consecutivos e adjacentes. A palavra consecutivo, gente, é um atrás do outro. E adjacente é o que fica já do ladinho, tá? Os desenhos vão mostrar bem bonitinho para vocês o que são cada tipo de ângulo, consecutivo e adjacente. Ó. Nesse desenho tem o ângulo AOB e ainda aqui uma reta OC, tá certo? Então, ó, a região interna, o ângulo AOB, AOB, isso tudo. E a região interna do ângulo BOC, BOC. Compreendem?
Dois ângulos são denominados consecutivos quando possuem um de seus lados em comum, que seria esse lado aqui, tá? E o ângulo adjacente, ó, dois ângulos são chamados adjacentes quando tem o mesmo vértice e um lado em comum que os separa. Então, eu tenho a medida do ângulo AOC, e ele é composto por o ângulo COB e o ângulo BOA. Então, se eu somar esse mais esse, dá o ângulo todo. Isso é adjacente, um do lado do outro. O que é consecutivo? Um é quase como um dentro do outro, certo? Continuando. O que são ângulos congruentes? Os ângulos POQ e RST têm a mesma medida, por isso eles são chamados de congruentes. A palavra congruente significa que eles são com a mesma medida. Então, ângulos de mesma medida são ângulos congruentes, tá? E o que mais temos sobre ângulos ainda? Agora vamos ver o que são ângulos suplementares. Aqui eu sugiro você copiar no seu caderno. Ângulos suplementares. Os ângulos serão suplementares quando a soma de suas medidas é igual a 180 graus. Isso é suplementar. Então, pode fazer bem caprichadinho assim no caderno. Ângulos suplementares quando a soma de suas medidas é igual a 180. Então, vejam aqui, ó. Aqui tem um exemplo de um estacionamento numa rua, tá certo? Olhem bem como que está marcado este estacionamento. Temos a calçada, os carros vêm e estacionam assim, ó. Então, eles foram marcados aqui, ó. Aqui, isso. Aonde eu tenho o ângulo? O ângulo tá aqui assim, ó, gente. Que tipo é esse estacionamento? Esse estacionamento é o estacionamento de 45 graus. Tá? O carro não fica bem reto com a calçada, ele fica meio de ladinho, tá certo? E o que a gente vai observar aqui, ó? Observe que a soma das medidas dos ângulos AOB, que é 45, e o ângulo BOC, é 180. Então, o ângulo BOC mede 135 graus, pois 45 mais 135 é 180. Aonde que a gente consegue ver 180? Gente, olha bem, ó. Meia volta. Meia volta é 180. Ele também pode ser chamado de ângulo suplementar. Então, você vai fechar o olho e vai lembrar. Suplementar, 180 graus. Vamos lá, temos mais um tipo. E quando os ângulos são chamados de complementares? Dois ângulos serão complementares quando a soma de suas medidas for igual a 90 graus. Também sugiro copiar este slide lá no seu caderno. Complementar, 90 graus. Vamos a um exemplo. Então, aqui eu tenho uma cerquinha e tenho um portão. Neste portão, tá vendo? Nesse portão. Aonde que vem a medida do ângulo? A medida do ângulo está aqui, ó, demonstrada aqui. Então, aqui eu tenho o portão, vou fazer igual tá o desenho do lado, ó. E esse portão, para que ele fique bem firme, foi colocado uma transversal. Aqui na matemática a gente chama ela de diagonal. E esse ângulo aqui que a prof está desenhando, ó, ele é um ângulo de 90 graus. Como que eu sei mesmo? Tá vendo esse quadradinho com a bolinha ali no centro, ó? Isso é 90 graus, que é chamado de ângulo reto. Então, se aqui é 30... o seu complemento é o que falta para chegar em 90 graus. Portanto, ó, observe que a soma das medidas dos ângulos AOC e COB é 90. Portanto, esse ângulo BOC tem que ser 60 graus. BOC, 60, pois 60 mais 30 dá 90. Coisas importantes antes da prof ir para o próximo slide. Ângulo complementar, 90 graus. Suplementar, 180, tá? Vamos lá. Agora aqui vem um exemplo. Calcule o complemento do ângulo 60 graus. Complemento. Aí você vai pensar, complemento é o que mesmo?
Ah, os ângulos somam 90 graus. Então, quem é o complemento do 60? Basta fazer 90 menos 60, que é igual a 30. Então, o complemento do 60 é 30 graus. Compreendido, gente? Vamos lá para mais um exemplo. Aqui a prof trouxe um exemplo. E o que é isso daqui? Ó? É uma régua que mede ângulo. Como é o nome dessa régua aqui? Transferidor. Indique o complemento do ângulo representado no transferidor. O transferidor, gente, ele começa de 0, 10, 20, 30, ele mede graus. E aqui esses bem pequenininhos também é de 1 em 1 grau, tá? Então, 0 ou 180. Da onde eu começo? Depende de onde você está indo. Eu vou começar esse ângulo que está desenhado aqui, ó, tá? Deixa a prof marcar assim. Eu quero saber primeiro a medida desse ângulo. Esse ângulo está marcado desse ponto até isso daqui, ó, certo? Então, eu quero toda essa parte, essa região, que é o meu ângulo que está nesta régua. Para eu saber, eu vou olhar, então, essas medidas. Vamos lá. A medida, então, é, ó, vai 0, 10, 20, 30, 40, 50, 65 graus. E a pergunta é, indique o complemento do ângulo representado no transferidor. O ângulo do transferidor, gente, é o 65 graus. O que é complemento? O que falta para 90 graus. Portanto, eu vou fazer 90 menos os 65, que corresponde a 25 graus, que eu consigo enxergar também aqui, ó. Se continuidade, eu viria aqui, ó, do 65 até o 90, então eu venho agora de trás para frente, 90 até o 80 dá 10 graus, do 80 até o 70 dá 20, e até o 5 mais 5 graus. Tá certo? Então, de novo, complemento é o que falta para 90 graus. Vamos lá. E aqui, ó, outro exemplo. Determine o valor da metade do complemento de 36 graus. Li a primeira vez, vamos ler a segunda vez, que assim não deu certo, né? Determine o valor da metade do complemento de 36 graus. Então, primeiro eu vou calcular o complemento. O que é complemento? O que falta para 90. Então, 90 menos 36, 54 graus. Agora, eu calculo a metade desse valor. O que é metade, gente? Dividir por 2. Então, agora eu determino a metade, que é dividir por 2. E 54 dividido por 2 dá 27 graus. Portanto, determine o valor da metade do complemento de 36 graus é 27 graus. Viu como é facinho? Vamos lá. Olha de novo. Calcule o valor de 2/5 do suplemento de 55 graus. Leu a primeira vez, vamos à segunda leitura. Eu preciso calcular o valor do suplemento. Então, primeiro eu vou calcular o suplemento de 55. O que é a palavrinha suplemento mesmo? Suplemento é quando soma 180 graus. Então, para eu descobrir o suplemento de 55, eu vou encontrar fazendo 180 menos 55, que dá 125 graus. Depois que encontrei o suplemento, é que eu consigo calcular o valor de 2/5 desse número. E calcular o 2/5 de 125, isso vocês já viram em outra aula, que é bem simplesinho. Você pega 125, divide por 5 e multiplica por 2. Divide no de baixo, multiplica no de cima e o valor deu 50 graus. Portanto, calcule o valor de 2/5 do suplemento de 55 graus, é 50 graus. Viram como é legal? Aprendemos equações e agora estamos colocando elas em prática aqui dentro do assunto de ângulos. Vamos fazer juntos? Para isso, pegue seu caderno, faça o exercício lá e enquanto você faz, você pausa o vídeo. Agora que você já fez, vamos à correção. A soma do complemento com o suplemento do ângulo de 70 graus é igual a quanto? Então, o complemento de 70 é o quê? 90 menos 70.
20 graus. Quem é o suplemento? Suplemento é 180. 180 menos 70, 110. E eu quero a soma desses dois ângulos. 110 mais 20, 130 graus. Espero que você tenha acertado. Então, você coloca um certo de estrelinha, que a prof está quase fera em desenhar estrelinha. Vamos para o próximo. Essa também. Vamos fazer juntos essa também? Para isso, pegue seu caderno, pause o vídeo. Agora que você já fez, vamos à correção. Calcule a medida x nos seguintes casos. Letra A. Na letra A, eu tenho um ângulo de 90 graus. Quer dizer que tudo isso tem que dar 90. Ou ainda, esse x mais o 35 tem que ser 90. Chamamos o ângulo de complemento. A prof fez em relação, em cima das equações. 35 mais x tem que dar 90. Portanto, o valor de x é 55 graus. Mesmo que você não fez desse jeito, se você chegou na resposta 55 graus, faz o teu certo de estrelinha, tá? Olha lá a letra B. Na letra B, agora meu ângulo é isso aqui, 140 mais o valor x. E esse ângulo todo é um ângulo de meia volta. E meia volta tem 180 reais. Vamos lá, a prof fez também com a equação. O 140 mais o x tem que dar 180. Portanto, o valor x seria 40 graus, tá? E na letra B, a mesma coisa. Também forma um ângulo de meia volta. Ângulo de meia volta é 180. A prof fez com equações, 140 mais x sobre 2 igual a 180. 180 menos 140 dá 40. Esse 2 que está dividindo passa multiplicando. Portanto, aqui no item C, o valor de x é 80 graus. Certo de estrelinha. E na letra D, obrigatoriamente tem que usar uma espécie de equação, né? O 3x mais 2x tem que dar 90. Olha aqui o símbolo do 90 graus, o quadradinho com esse ponto no centro. 3 mais 2 é 5x. O 5 que está multiplicando vai passar dividindo. 90 dividido por 5, 18 graus. Espero que você tenha acertado todas essas. Então, coloque um certo de estrelinha em cada uma delas para ficar bem caprichado esse caderno, tá? E guardem esse caderno para que ano que vem a prof consiga ver tudo que a gente aprendeu no ano de 2020, tão especial para todos nós. Vamos lá, temos mais uma. Vamos fazer juntos essa também. Então, seu caderno e para isso, pause o vídeo. Agora que você já fez, vamos à correção. Então, calcule a medida do ângulo CBD desta figura. Então, nessa figura, eu tenho o ângulo AB e BD forma 90 graus. Tá aqui, ó, gente. 90 graus, certo? Continuando. Se ele forma 90, eu posso dizer que o x mais 30 mais x menos 10 tem que dar 90. Formei uma equação. Letra para cá, número para lá. X mais x igual a 90 mais 10 menos 30. 90 mais 10 é 100. 100 menos 30 é 70. O 2 que está multiplicando, divisão. E 70 dividido por 2 é 35. Agora, olha o que diz. Calcule a medida do ângulo CBD. Eu quero isso daqui. E aonde está o ângulo CBD? CBD. O ângulo CBD é marcado por x mais 30. Portanto, o meu cálculo vai ser esse daqui, ó. X mais 30. O valor de x, nós encontramos 35. Por isso, 35 mais 30. E 35 mais 30 é 65. O que quer dizer que este ângulo aqui, x mais 30, vale 65 graus, tá? Ui, que letra horrível, mas só para vocês entenderem que é o ângulo CBD esse valor, tá certo? Vamos lá, continuando. Vem comigo, fica comigo.
Além dos ângulos complementares e suplementares, existem os ângulos formados por duas retas concorrentes. O que são retas concorrentes? A prof vai pegar aqui, ó, 2 lápis, 2 coisas. Retas concorrentes são retas que se encontram, tem um ponto de encontro e formam 4 ângulos, ó. Tá? Eu posso fazer assim, assim, ó, mas são retas concorrentes, retas que se encontram. Nessas retas que se encontram, elas determinam 4 ângulos. Temos o ângulo A, N, C e M, correto? O que nós podemos afirmar sobre esses ângulos? Então, temos o ângulo A, N, C e M. Dei uma volta completa. Uma volta completa é 180 graus. Opa, desculpa. Uma volta completa é 360 graus. Não é isso? É, bem ligado. Agora, o que mais que nós podemos afirmar nesse desenho? Se eu pegar o ângulo A e o ângulo M, somar, ele dá 180. Eles são ângulos, ó, suplementares. E temos mais ângulos suplementares. Determinem, vejam todos que aparecem aqui. O ângulo A e o ângulo N também, ó. O A mais o ângulo N. A prof gosta de mostrar aqui para vocês, ó. Se eu chegar da reta do ângulo A até o N, eu não dei meia volta? E meia volta é 180 graus. Também consigo ver que A mais M é 180, a C mais M é igual a 180, que o N mais o C é 180. Tudo isso eu consigo enxergar nessa figura, tá certo? Agora, gente, esses ângulos aqui, eles são ângulos adjacentes e suplementares, porque somam 180 graus. Mas também temos os ângulos opostos pelo vértice, que é chamado de OPV, que são os ângulos que nós vamos ver agora. O que são ângulos OPV? Ó, A e C. O ângulo A e o ângulo C são chamados de ângulos opostos pelo vértice. E ângulos opostos pelo vértice terão a mesma medida. Pode ver, a abertura é a mesma. Olha aqui, ó. Ops, desculpa. Eu peguei o ângulo A, flat, flat, e o ângulo C, flat, flat. Imagine se eu conseguisse dobrar um em cima do outro. É como simetria, né? Eles ficam exatamente um em cima do outro. E eles são iguais, ou ainda congruentes. Então, os ângulos opostos pelo vértice, eles têm a mesma medida. Temos aqui o ângulo alfa e beta. Estão vendo que eles já estão de cores iguais? Porque isso, ó, o ângulo alfa é oposto pelo vértice do ângulo alfa. E o beta é oposto pelo vértice desse. Então, eles terão a mesma medida. E eles são chamados de congruentes. E congruentes é a mesma coisa que a mesma medida. Então, se eu digo que esse ângulo aqui, ó, tem 130 graus, qual é o outro ângulo que também tem 130, porque é oposto pelo vértice desse ângulo? Muito bem, esse daqui. Eles são opostos porque o vértice está aqui. Um é como se estivesse um lá no polo norte e outro no polo sul, tá? Ó, tá bom? Isso são opostos pelo vértice. E ainda, se ele é 130, qual a medida dos demais ângulos? Bem, agora vamos pôr a nossa cabeça para funcionar. Se aqui tem o 130, esse pedacinho aqui é o que falta para 180, correto? Então, 180 menos 130 é 50. Esse ângulozinho ali tem que ser 50. Por que mesmo, gente? Porque eu tenho meia volta. E meia volta é 180 graus. Se esse ângulo beta é 50 graus, esse outro lado também é 50, pois eles são opostos pelo vértice. Tá certo? Ficou fácil? Acho que é fácil, não é? Vamos lá. Então, temos um exemplo. Aqui eu tenho duas retas concorrentes e marcado só os 110 graus e eu quero saber qual a medida dos ângulos x e y nessa figura. Bem, o que você vai observar? Você vai olhar, se aqui é 110, aqui em cima,
existe alguém que é oposto pelo vértice dele, que é o x. Portanto, eles terão a mesma medida. E o x é 110. Agora, o que mais que eu consigo ver? Eu consigo ver que esse 110 mais o y, tanto faz se é esse y ou esse, ele dá meia volta. E meia volta é 180. 180 menos 110 vale 70 graus. Por isso que o ângulo y vai dar 70. Se esse lado é 70, esse também é 70 graus. Ficou fácil, gente? OPV, oposto pelo vértice, terão a mesma medida, igual, tá? Vamos lá para mais um exemplo. Agora eu tenho retas concorrentes e quero os valores de x, y e z. A prof vai começar, eu acho que por aqui, mostrando para vocês, ó. Esse y não está oposto pelo vértice do 45, gente? Portanto, o y tem que ser igual a 45, tá? Olhando aqui nesse outro pedaço, existe o número 120. Existe alguém que é o oposto desse 120? Sim, o x, então é 120, porque é oposto pelo vértice. E o z, como eu vou marcar? Bem, o z, junto com o 120, não dá meia volta. E meia volta é 180 graus. Portanto, o z é o que falta para o 180. Se eu já tenho 120, me falta 60. Vamos lá as respostas agora? Então, o y será 45 graus, porque é oposto pelo vértice. O x é 120, porque é oposto pelo vértice. E o z é suplemento de 120. Suplemento é 180. Portanto, z é igual a 60 graus. Viram como é legal esse conteúdo sobre ângulos? Bem legal, e podemos colocar todos os nossos conhecimentos para a resolução desses exercícios, não é? E agora, vamos fazer juntos? Para isso, pegue seu caderno, pause o vídeo. Agora que você já fez, vamos à correção. Olha lá. Determine os valores de x e y e a e b em cada figura. Na figura A, eu tenho o valor 110. Olha que isso já apareceu lá no exemplo. E quem é o oposto desse 110? O valor y. Por isso, o y fica 110 graus, porque é oposto pelo vértice. O valor x, x mais 110 é 180. Então, o valor x é 70. E quem é oposto pelo vértice dele é a letrinha A. Então, ele também é 70. Tá certo? Acertou? Um certo de estrelinha aí, hein, gente? Deixe esse caderno caprichadésimo, tá bom? Então, aqui, ó, acertou o item A, foi assim. Agora, vamos lá no item B. No item B, eu tenho esse desenho aqui, ó. Várias retas, né? Mas, o ângulo X, eu consigo ver que o X é oposto do 45. Então, X é 45 graus. E o Y é o que falta para o 180. Portanto, o valor Y será 135 graus. Nesse outro pedaço, o A é oposto pelo vértice do B, mas eu não tenho ainda. Então, primeiro, encontro o valor do ângulo A. A mais 90 igual a 180, meia volta. Então, o A vale 90 graus e o valor do ângulo B também é 90, pois é o oposto pelo vértice. Acertou também? Coloque seu certo de estrelinha nessa também, gente. Deixe bem no capricho, tá? Que é bem divertido fazer esses exercícios de ângulos. Agora, vamos fazer juntos. Para isso, pegue seu caderno e pause o vídeo. Agora que você já fez, vamos à correção. Calcule o valor de x e a medida dos ângulos a seguir. Então, nessa letra A, 3x menos 15 é oposto pelo vértice do 2x mais 4. Se eles são opostos, eles são iguais. A prof fez como equação, ó. 3x menos 15 é igual a 2x mais 4. 3x menos 2x igual a 4 mais 15, o x é 19.
Além de calcular o valor de x, pede a medida dos ângulos, o ângulo roxo nesse caso. Então, eu peguei essa medida aqui, 2x mais 4, ó, 2x mais 4. No lugar do x, eu vou usar o número 19. 2 vezes 19 é 38, e 38 mais 4 é 42. Onde que eu vou colocar esse 42? No ângulo 2x mais 4. Pede a medida dos ângulos. Se esse ângulo é 42, o seu oposto também é 42. Mas também está pedindo a medida de todos os ângulos. Eu já tenho esse. Está faltando para mim esse daqui, ó. Quanto que mede agora esse ângulo? Bem, esse ângulo mede 180 menos o 42, porque ele forma meia volta. E meia volta é 180. Portanto, ele é 138 graus. Se ele é 138, o seu oposto, que está aqui, também mede 138 graus. Se você acertou, dê continuidade. Se não, pause o vídeo e tente fazer a letra B antes que a prof faça aqui na videoaula, tá? Então, vamos lá. Letra B. Vou primeiro calcular o valor de x. O que eu enxergo aqui, ó? Que 6x menos 45 é oposto ao 4x mais 5. Se eles são opostos, eles são iguais. Escrevo a equação. 6x menos 45 é igual a 4x mais 5. Letras para cá, números para lá. Descubro que o x é 25 graus. Além do x, eu preciso o valor do ângulo. Nesse caso, a prof pegou esse ângulo aqui, ó, 4x mais 5. Mas se você pôs esse, eles são iguais, vai dar o mesmo valor, tá? O 105 no final é igual. Então, 4 vezes 25 mais 5. 4 vezes 25 é 100, 100 mais 5, 105. Onde que eu vou colocar os 105 graus? Neste ângulo. Como esse 6x menos 45 é oposto pelo vértice, eles têm a mesma medida. Além desse, eu tenho que também encontrar a medida desse ângulo aqui, ó, gente. E quanto que mede esse ângulo? Bem, ele, junto com esse 105, formam meia volta. Portanto, esse pedacinho é 180 menos 105, que é 75 graus. E existe o ângulo que é oposto pelo vértice desse daqui, né? Que é essa medida. Quanto que ele vai valer? 75 graus. Ficou claro? Então, hoje a gente viu um pouquinho sobre ângulos, complementar, suplementar e ângulo oposto pelo vértice, tá? Ângulos de 90 graus, complementar, ângulo de 180 graus, suplementar, e ângulos opostos pelo vértice são ângulos iguais, têm a mesma medida. E tchururururu, estamos chegando no final da nossa videoaula. Obrigado pela atenção de vocês. Se você ficou em dúvida, entre em contato que ficarei feliz de falar com você. Espero que você tenha feito exatamente como a prof pediu na videoaula, fazendo junto comigo os exercícios, tá certo? Então, hoje não tem tarefa para enviar. Eba! Um beijo no coração da prof. Dilcleia e até a próxima videoaula. Tchau, tchau!